Um gênio do ciclismo que se tornou num exímio comentador, um músico talentoso que se transformou num grande contador de histórias. Os meus dois convidados de hoje são uma das duplas mais fortes da RTP. Todos os anos, no pino do verão, eles vão para a estrada, para a festa do povo. No pelotão do Ainda Bem Que Vieste, temos hoje dois camisolas amarelas, Marcos Chagas e João Pedro Mendonça. Muito obrigado pelos dois, ainda bem que vieram. Vocês estão juntos há 18 anos. Há 18 anos que trabalham ambos na Volta a Portugal, na mesma Volta a Portugal, um como narrador, o outro como comentador. Há casamentos que não duram tanto. Matemática, Marco. O meu pouco mais durou, é verdade. O seu forte é a matemática, portanto eu sei que o João Pedro não tem o mínimo jeito para números e, portanto, normalmente eu sei que essa contabilidade, faço as contas. Essa contabilidade é consigo. Normalmente é. Estamos a falar das contas das corridas, no dia-a-dia e tal. Também serve para esta, mas precisamos nos juntar os dois para fazer as contas. Qual é que foi o primeiro ano? Ok, em 97 já estávamos juntos, ainda com o Francisco Figueiredo a comentar, depois a partir de 98 e até hoje, sempre com o João Pedro Mendonça. Bem feito. Como é que é atural ao longo deste tempo todo? Como é que é acompanhar a evolução do João Pedro ao longo deste tempo todo? Não é fácil. Ui, foi a pergunta Como em todos os casamentos, isto não é fácil, é não é? verdade. O João Pedro é como se sabe, é um extraordinário jornalista. Uma pessoa, enfim, que tem uma carola, como nós costumamos dizer, acima da média. É uma pessoa extraordinária, como disse também, um excelente contador de histórias, mas uma pessoa muito além disso. Tem uma série de virtudes, mas também, como todas as pessoas, tem alguns defeitos. E é uma pessoa e agora, que João Pedro, é agora que começa. Estava a ficar pouco à vontade. É sempre assim, nas relações começa sempre tudo pelo lado bom e depois ao longo do... Mas há momentos complicados. E o João Pedro é uma pessoa que, enfim, quem trabalha com ele, e ele também já faz parte desta casa. Eu já me sinto também muito desta casa, da RTP. E sou também há muitos anos e conhecem bem o João Pedro. Portanto, o João Pedro é uma figura em todos os sentidos. É uma pessoa com essas qualidades enormes, um profissional de nós nos babarmos com o que ele escreve, com o que ele diz. E depois também é uma pessoa com um feitio que nem sempre é fácil. Mau feitio, Nuno, mau feitio. Ele foi simpático. Eu como já o conheço. Mau feitio, teimoso, outra vez teimoso. É, não é? Um bocadinho, sim. Marco, lembra-se da primeira... mas com um coração assim enorme. Compensa também. tudo. Lembra-se da primeira volta dele? Como é que ele estava? Eu já conheci o João Pedro antes, porque o João Pedro Mendonça é, como sabe, uma figura que vem também da rádio. Sim, claro. Portanto, já conheci o João. Ele acompanhou a volta na Renascença durante 8 anos, creio eu, não é? Sim. E, portanto, já o conheci dessa altura, não tinha com ele uma relação de proximidade. Claro, eu tinha uma função, ele tinha outra. A minha ligação à RTP também já é bem anterior, que eu comecei a fazer comentários e ainda corria de bicicleta. Eu já conhecia o Marco quando ia de rádio, já lhe contei, quando ia de rádio no ouvido, porque eu seguia, porque era fã do Marco quando era miúdo. Eu era fã do ciclismo, claro. E depois acabámos por nos encontrar aqui, nesta casa, nessa primeira volta em que eu tive o privilégio de participar, já integrado na equipa da RTP. Mas é uma volta muito particular também, porque não é a volta que a RTP transmite, era de outra estação que, entretanto, tinha surgido e que estava a transmitir a Volta a Portugal. E eu fiquei maravilhado, porque era uma equipa enorme, de grande qualidade, que fez um trabalho à volta da volta, porque nós não tínhamos acesso às imagens. Lembro-me bem que era uma complicação, porque também não facilitavam a vida. Não, entregavam-te 1 minuto para tu perceberes. Entregavam-te 1 minuto de imagens antes do telejornal, para entrar no telejornal, mas punham, a primeira imagem era a chegada, a partida estava no meio, coisas que seguramente eram feitas por acaso para não complicar a vida a ninguém. Que a verdade é que o desafio foi vencido e logo nesse ano, olha, curiosamente, com os parabéns até mesmo do responsável da cobertura da concorrência, nesse ano foi especialmente saboroso ouvir esse elogio. E no fundo era o regresso da volta à casa Sim, mãe, acabou por acontecer. Onde era suposto. A tua estreia na volta tinha acontecido mais cedo. Há 24 anos tu fazes a volta a Portugal em bicicleta. Se bem que a primeira não foi completa, porque houve um carro... Também foi a minha estreia de moto. Era isso que eu ia dizer. Ora, aí está, pois. Superaram-me ao ouvido que tu na primeira volta demonstraste a tua proverbial inadaptidão
para as duas rodas. Não foi bem, foi mais um octogenário que entrou no sentido contrário à corrida. Okay, então e me acertou. Mas demonstrei a minha inaptidão horrível para completar uma prova. e sobretudo, porque foi notícia. É a pior coisa que pode acontecer aos jornalistas, ser notícia. Não? Caíste e... Não, levei uma pancada, parti uma perna, por acaso não caímos. Eu fui parar ao chão para ser assistido e depois tiveram que me pôr um gesso até cá acima, quase até ao pescoço, porque o médico perguntou-me: e tenciona continuar em prova? E eu disse: sim! E então ele pôs-me gesso até ao pescoço e mandou-me para Lisboa. Pronto. E acabei a minha primeira volta. Eu falava da tua inabilidade para as duas rodas porque eu sei que, enfim, qualquer criança começa desde cedo a aprender a andar de bicicleta. Só dizer demais, ó Nuno. Enfim, procurei saber alguma coisa sobre ti. Já percebi, fiz o meu trabalho, enfim. E qualquer criança, dizia eu, que começa a andar de bicicleta cedo e tu começaste um pouco mais tarde. Não foi provavelmente uma coisa que... Eu posso contar-te, para abreviar, que comprei a minha primeira bicicleta, já era narrador de ciclismo. Portanto, já desde a vez, não é? E aprendi a andar de bicicleta numa festa de anos de uma amiga por vergonha. Que a bicicleta ia rodar, toda a gente ia para o pátio andar de bicicleta. Quando chegou a minha vez, não, somos muitos, passa, deixa estar. Não, é porque toda a gente tem que... Tinhas que idade? Epá, não sei, uns 15 ou qualquer coisa assim. Não sou bom nas contas, é para aí, mas foi tarde, foi tardíssimo. Uhum. E hoje, ainda dás passeios de bicicleta? Eu gostava de dar mais, mas gosto sobretudo das etapas planas. Portanto, camisola azul é coisa que não te veremos? Só para condizer com os olhos. Nunca por causa da bicicleta. Para os espectadores lá em casa não é qualquer trocadilho com o Futebol Clube do Porto. A camisola azul é significativa com o Prémio da Montanha, exatamente, e portanto era desse ponto de vista que eu estava a provocar o João Pedro Mendonça. O Marco continua a correr. Eu continuo a fazer coisas essencialmente de bicicleta de montanha, de BTT. A estrada foi a minha vida durante 18 anos, depois deixei, fiz assim o interregno, mas agora continuo a... Cai lá fora, não é? Lá fora. Ainda estive em abril, estive novamente no deserto, em Marrocos, pelo 2º ano. Já estive com outros amigos também no Brasil. Enfim, temos um grupo que anda regularmente e fazemos muita coisa, quando é possível, claro. Faz porque é importante manter-se, sente que é importante manter a atividade ou sente que é uma paixão que não quer deixar de ter o contacto físico para além daquele que tem enquanto comunicador agora, enquanto comentador? Sim, mas as duas coisas, ou seja, eu quando deixei de correr tive um período de 5 anos quase não peguei na bicicleta. Por vontade, achava, bom, chegou, foi uma vida, aos 33 anos eu disse, chegou, foram 18 anos desde miúdo. Mas depois percebi, e até as circunstâncias da vida levaram-me a isso, que eu comecei a ter dores nas costas, a sentir-me menos bem, percebi que tinha que fazer alguma coisa. E a partir daí, quando eu encontrei a bicicleta de montanha, que era uma coisa relativamente recente no nosso país e até no mundo, é uma invenção lá dos americanos que em boa hora descobriram aquelas bicicletas de rodas grossas e com aquelas suspensões e tudo aquilo, que é magnífico, eu descobri o mountain bike, descobri o BTT. E aí percebi também que aquilo aliava a paixão que eu tinha das bicicletas, de continuar a pedalar, ou neste caso de voltar a pedalar, a dar-me saúde, a poder ver coisas que eu mesmo na minha região natal, eu não conhecia, porque eu andava nas estradas, não conhecia fora de estrada sítios magníficos, e tem-me levado assim, a todo o país quase, e como disse, até fora do país também. O Marco venceu 4 voltas a Portugal, 88, 83, 85, 86... 20 e tal etapas da volta, campeonatos de Portugal, enfim, tem um currículo invejável que todos conhecemos, que todos admiramos. Enfim, eu cresci também porque sempre gostei muito de ciclismo e cresci a ouvir as transmissões da rádio. Nós crescemos, enfim, temos mais ou menos a mesma idade. Como é que foi passar para o outro lado? Como é que foi? Sentiu isso como um prolongamento natural da atividade ou foi estranho aqueles primeiros momentos? Eu devo dizer que esta minha entrada no outro lado, neste caso na parte dos comentários e no fundo associada a uma outra atividade e a uns profissionais que eu me habituara a admirar também, a respeitar e às vezes a criticar, claro, quando estamos do outro lado, foi uma nova paixão. Porque eu ainda corria, na altura corredor do Sporting, e tive um primeiro convite para comentar. Eles acharam que eu devia ter jeito para aquilo e convidaram uma vez. Convidaram. É evidente.
E para se ter uma ideia da importância até da forma como as coisas mudaram, a RTP ainda tinha os estudos no Lumiar, eu corria no Sporting Clube Portugal, que era só atravessar a rua. Aquele sim é um verdadeiro prémio de montanha, aquela subida. Tinha que fazer aquela subida. E conseguia conciliar os treinos e algumas participações em corridas com umas idas assim. Sempre que podia, ia lá comentar a volta à França e depois um dia convidam-me para comentar o Campeonato do Mundo, que era em setembro. Era e é, continua a ser em setembro. Só que eu disse, que eu tenho muita pena, mas eu até gostava, mas eu tenho o Circuito Rio Maior nesse dia, eu ganhei a volta a Portugal, eu tenho que ir ao Circuito Rio Maior, porque sou um dos convidados. Não há problema. A que horas é o Circuito Rio Maior? Tem que começar por volta das 5 da tarde. Então isto, os mundiais acabam por ir às 4, 4:30. Pois, mas eu não consigo chegar ao Rio Maior. Consegue. E então, para se ter uma ideia dos tempos e da mudança dos tempos também, eu acabei os comentários no Lumiar, estavam lá um helicóptero à minha espera. É lá! É verdade. Outros tempos, de facto. Mesmo outros tempos. E pegaram em mim e eu, por aí 20 minutos ou isso, estava a aterrar lá no campo de futebol de Rio Maior, com um grande aparato, imagine-se. Calculo. Foi o tempo de sair, os meus colegas já tinham tudo pronto lá no campo de futebol onde nos estávamos a vestir, pôr-me dentro da camisola dos calções, pegar na bicicleta e fazer a corrida. E ganhar a corrida. Eram de facto outros tempos. Eu disse. João Pedro, estamos a poucos dias do arranque da Volta a Portugal, que é a grande festa do ciclismo, é a grande festa do desporto português. Agosto é sempre, não é agosto, não seria agosto sem a Volta a Portugal. Este é o fim de semana do final do Tour, que diria que é a mais emblemática das provas do circuito. Como é que vocês se preparam? Como é que vocês se preparam para a volta? É preciso. Os vossos anos de experiência já são uma ajuda grande, naturalmente. Acho que também é uma divisão implícita de tarefas. O Marco acompanha mais o ciclismo nacional ao longo de toda a temporada. Eu, até pelas funções de coordenação que tenho na RTP e por ser pluridisciplinar, vejo menos o ciclismo nacional. Tudo começa também de forma gradual, porque felizmente para nós a Volta à França antecede sistematicamente a Volta a Portugal. Há quase um como bom aperitivo. Não, e de facto, quer dizer, tendo a melhor prova do mundo como aperitivo para nós, o que é verdade é que essa construção e a capacidade de ganhar cada vez mais informação e mais rotina. Portanto, imagina, eu como narrador chego à Volta a Portugal com um estágio de 3 semanas de narração. Portanto, falando absolutamente técnica. Com a rodagem de tirar notícias todos os dias desde o início da Volta à França, eu faço, obviamente, ou pelo menos um serão a recolher informação em todo o lado, e, portanto, também aí ganho uma rotina para a Volta a Portugal. Basicamente é cruzarmos as duas coisas, o conhecimento que o Marco tem dos corredores portugueses. Depois, hoje em dia é muito mais fácil, há bases de dados, há sites que já visitaste e que sabes que te dão informação mais interessante. Há formas de ir escavar um bocadinho antes, porque as equipas da Volta, vamos conhecê-las basicamente no dia da apresentação, literalmente, ver o que é que cada corredor fez, que tipo de resultados tem nas vésperas da Volta e ter em relação a eles já uma determinada expectativa. Ou seja, há uma rotina de trabalho que te ajuda também a ganhar tempo. Estes dias de volta são os dias de festa, até porque a caravana passa por uma série de cidades do país real, aldeias, onde há um grande contacto com o público e onde há uma grande identificação do fenómeno com a RTP. Esse lado humano, esse contacto humano é muito importante também, não é? É espetacular. E o ângulo com que todos nós aprendemos a ver o país. Para começar, pensem, o ciclismo é um bom fio condutor para irmos mostrando Portugal, palmo a palmo, logo de um ângulo diferente, que é o ângulo do helicóptero. Para começar, é uma belíssima desculpa para falar de tudo e mais um par de botas, porque efetivamente incêndios, porque o país se revela em tudo, em cada momento, e de facto, é como digo, o ciclismo é de facto um fio condutor. E depois tem ainda a facilidade de os ciclistas terem eles próprios, e a honra lhes seja feita, muita confiança na nossa equipa de trabalho, Nuno. E depois, na perspectiva do jornalista que também és, imagina a possibilidade, como já me aconteceu, de antes de uma subida à Serra da Estrela, estar ao lado dos 2 principais treinadores rivais a discutir a tática que irão colocar na estrada, quem é que vai atacar ou o quê. Imagina que me deixavam montar uma microcâmara no banco, e eles deixam. Imagina que me deixam ir acordar o camisola amarela.
com a confiança de que eu não vou estragar-lhe a rotina do dia. E essa generosidade que para um jornalista vale ouro de poder testemunhar o acontecimento... Mas que não cai do céu, cai de uma grande confiança e de uma grande credibilidade que se conquista com anos e anos de trabalho. Adquirida, de respeito. O amor que no que me diz respeito, o amor que me dá o ciclismo tem mais a ver com a capacidade de me tomarem como tão boa a crítica, os praticantes, a crítica como um elogio, não a sentirem de plástico. E já não digo do Marco, porque do Marco é que podem ter mesmo a certeza que é assim. Porque o Marco pode ser o analista mais frio, quer no momento mais emocional, quer no momento em que fizeste mal. Marco, era isso que eu lhe ia perguntar. Já teve seguramente, nestes anos todos de comentário de volta, necessidade de criticar uma decisão de um corredor, ou até da equipa, estratégia coletiva da equipa, de gente que o Marco conhece, quem é amigo. Que eu sou amigo. Como é que é esse trabalho? Eu acho que, tal como o João Pedro disse, vem da confiança e da relação que existe entre esta modalidade e eu que vivi toda a vida nela, mesmo estando do outro lado, tendo uma visão diferente, porque também vejo muito o vosso lado e, por vezes, tento até, junto da família do ciclismo, explicar-lhes o outro lado das coisas. Eu acho que eles... A equipa da RTP é uma equipa da qual eu faço parte com muito orgulho. E é uma equipa que criou uma aceitação e também uma credibilidade que as pessoas que são daquele meio não são diferentes dos outros. Quando é na hora de perder e na hora de ganhar, eu tive um dia que critiquei um determinado corredor, uma figura de referência do ciclismo português, e eu ainda estava em direto e ele já estava a telefonar-me. E, portanto, exatamente porque tinha discordado e tinha ficado algo... Com aquilo que lhe diziam, ou seja, ele estava na corrida, não estava a ouvir. Okay. Mas sabe que, por vezes, a forma como chega... Acabou o meu trabalho, a seguir eu liguei-lhe, tivemos uma conversa telefónica franca, leal, onde as pessoas, cada um mostra a sua posição, percebe? E eu acho que isso é fundamental, e acho que isso também se conseguiu. Lá está, eu muitas vezes tenho dificuldade em gerir isso, porque eu sou amigo deles. Agora, para quem está em casa, as pessoas não têm que saber se eu andei com este corredor ao colo, sou amigo do pai ou se não sou. Deixa-me tentar ser sintético, se me perdoas que interrompa. A melhor maneira de eu definir o que o Marco é em termos de comunicação é, se calhar, dizer-te que se eu conseguisse adaptar-me tão bem ao ciclismo como o Marco se adaptou ao meio da comunicação e ao poder de comunicar com eficiência, eu ia para a volta a Portugal como corredor e ficava nos 10 primeiros. De verdade. O Marco é uma verdadeira mais-valia. De facto, eu escrevi várias vezes já sobre o vosso trabalho em anos anteriores. Este trabalho que o Marco faz é decisivo. Este conhecimento que o Marco Chagas tem da estrada, das dificuldades do pelotão, das particularidades de uma corrida, de quem deve arrancar, de quem se deve proteger, se o pelotão quando parte, se um corredor quando foge vai ou não ser apanhado, essa percepção que se tem de uma prova, isto é muito importante e dá uma grande segurança ao narrador, certo? Não, é fundamental. Aliás, podia ser uma técnica de comunicação, mas desde o primeiro ano, em 1998, quando formatámos, o Miguel Barroso é o pai do sistema, no que diz respeito à componente técnica, como é que era viável ou não fazer uma volta a Portugal num determinado modelo e num determinado padrão. Em relação à parte da comunicação, aquilo que era uma decisão era muito fácil, e que era... Vamos fazer no que me diz respeito, e falando da narração, vamos fazer uma narrativa de concordância. Porque as pessoas estão habituadas a ou lutar com o seu conhecimento contra o narrador e comentador noutras modalidades, ou seja, achando que sabem mais do que eles, achando que sabem menos, mas e eles próprios entre eles, vamos fazer uma narrativa... Também no ciclismo? Não, no futebol isso acontece muito, não é? Todos nós somos um bocadinho treinadores de bancada, não é? Mas no ciclismo há isso acontece. 2 ou 3 coisas que no ciclismo eu não consigo comparar. Porque, em primeiro lugar, não consigo ouvir os outros, porque geralmente ou estou a fazer ou não tenho tempo. Claro, evidente. Em segundo lugar, porque eu próprio não me consigo distanciar tanto. Uma coisa é verdade. Desde o princípio, o Carlos Albuquerque, a Cláudia Lopes, fizemos todo um ano de velocipedia até à volta a Portugal.
E o princípio de comunicação daquela volta, que eu acho que ainda hoje mantemos, é o princípio da concordância absoluta com o Marcos Chagas. O Marcos Chagas tem uma autoridade evidente na corrida. Inabalável. Mas sabes, o que é curioso é que poderia ser uma técnica de comunicação, mas é verdade. É verdade. Basta preservar o papel de cada um. Eu gosto... É verdade que hoje em dia sei de ciclismo mais do que para isso. Mas eu quero fazer os passos para o Marcos Chagas. Eu não preciso de competir com o Marco. Eu não preciso. Eu quero fazer o meu papel de condução, do ritmo da narração. Já tenho com que me preocupar e não devo preocupar-me com o Mário, que está muitíssimo bem entregue. Marco, como é que conhecimento técnico o Marco tem? Todos sabemos. Das duas áreas. Como é que foi adaptar-se àquilo que é uma coisa muito importante em televisão, que é a comunicação no espaço mediático, o tempo e o modo. Ou seja, como encontrar timing televisivo, como encontrar forma de comunicar, que é naturalmente diferente do que quando estamos no café. Como é que foi esse trabalho específico, digamos assim? Eu acho que isso acabou por ser uma coisa que também, de alguma forma, eu teria comigo. Eu não sou uma pessoa com uma formação académica. Porque há muitos comentadores de outras áreas que são tecnicamente muito bem preparados, mas que não têm o domínio da comunicação no espaço mediático. E, portanto, isso funciona mal depois em televisão. Não é o seu caso. Eu acho que também aquilo que aconteceu em relação ao João Pedro e ao grupo que connosco começou o ciclismo, enfim, que terão de alguma forma também bebido de mim os conhecimentos da modalidade, também o inverso também aconteceu. Eu acho que também tive à minha volta alguns dos melhores profissionais e, portanto, também isso me ajudou. Eu sempre fui muito interessado em perceber o porquê das coisas e acho que isso ajuda. Depois é estar ali, fazer parte desta equipa, ou de uma equipa que se desloca, no caso da Volta a Portugal principalmente, que no dia-a-dia que se confronta com o dia-a-dia da corrida, com os problemas, até em termos técnicos, tudo isso. E eu estar ali e perceber que há momentos em que, quando é que devo estar quieto e calado e quando é que pode a minha ajuda, a minha palavra dizer alguma coisa. No entanto, nem sempre é fácil e nós, para além das transmissões diretas, no início fazíamos uma coisa que é muito mais complicada, que era fazer resumos para passar à noite. E isso foram tempos, para mim, muito marcantes. Mas que deram muito na escola, mas deram muito nó técnico. Exatamente. João Pedro, tu és um jornalista acidental, não é? Porque a tua vida não era suposto, quando eras mais jovem, tu seres jornalista. A música foi sempre o início da tua vida, passou pela música. Tu, aliás... Sim, era impossível. Eu não conseguia ser nada ainda hoje sem ter a hipótese de pegar no meu piano. Pego de manhã ou na guitarra ou em coisa nenhuma. Porque tu ainda hoje... Sim, é verdade que sou jornalista... Bom, quando fiz a opção vocacional, já estava a estudar música, estudei música no Instituto Gregoriano de Lisboa. Eu sei, eu ia lá chegar. Fizeste 5 anos no Gregoriano. Sim. E depois... Mas era compatível com os concertos que estudavas na tua adolescência, em bares? Era tudo. Presumo que os teus concertos em bares não eram de canto gregoriano. Não, aliás, havia aí um problema. Sabes que eu estreei-me em televisão, na RTP, na banda de um programa. E isso acontecia, o programa era gravado uma quinta-feira, salvo erro, e aparecia ao público no domingo à noite. E eu, na segunda-feira, quando chegava ao Instituto Gregoriano de Lisboa, garanto que aquela malta da música erudita não ficava propriamente fã de eu aparecer ali naqueles preparos. Era uma espécie de traição. Eu acho que... Lá está. A música às vezes também precisa de se misturar área com área. Fusão. Aquilo que fazemos um pouquinho aqui. Quer dizer, meter um bocadinho a foice em seara alheia e aprender quando se mete a foice em seara alheia. Mas sim, eu vocacionalmente queria ser jornalista. Nunca imaginei que viria para o desporto. Não sou daqueles indivíduos que... eu narrava uns joguinhos lá e gostava de ir para o jornalismo. Eu ver-me-ia como jornalista, curiosamente a área da escrita, aquela que nunca experimentei.
O que é espantoso, mas não é surpreendente. Ou seja, o desporto é que me acontece por acaso, o jornalismo desportivo... As suas reportagens são de alguém que cultiva a palavra como poucos e, portanto, naturalmente, tu terias sido um excelente jornalista de imprensa, porque a forma como tu escreves, a sensibilidade que denota que cada uma das suas reportagens, na volta, por exemplo, mas não só, têm esse lado. O Marco, tem alguma coisa de músico em si? Não, gosto muito de ouvir música, não fico. Como sabe, a primeira vez que vi um trabalho do João Pedro foi o arranjo do original da música da Volta, na RTP, e logo aí percebi que, bom, este rapaz afinal é muito mais do que eu pensava, não é? Para além do excelente jornalista, porque, pronto, cada um de nós tem a sua vida, depois encontramos-nos para fazer o trabalho das bicicletas. Afinal, a partir daí, agora sim com regularidade, ele também tem, enfim, dá-me o privilégio de muitas vezes ouvir coisas que faz e eu fico muito Nunca pensaste em fazer coisas mais a sério na música, cumulativamente à televisão, naturalmente? Olha, vou-te assumir aqui no programa que pensei, tive muitas vezes vergonha de as mostrar e de... Atuar em algum lado? Não, isso atuei sim, eu já toquei desde hard rock na abertura de um Gary Moore, até em Cascais, até... Já cantei no metro. Vês, eu não sabia tudo sobre a tua vida. Não? Como vês, não sabia tudo Sim, sobre a tua vida. é verdade. De hard rock, música africana. Em boa verdade, eu não sou bom mesmo em coisa nenhuma. Eu sou um generalista, como RTP. Em boa verdade. Mas tiveste sempre vergonha de mostrar, de pensar em algo mais do que... Sabes, Nuno, a questão é... eu vou-te explicar, acho que é a maneira mais breve. Porque é que desisti de estar no Instituto Gregoriano de Lisboa? Eu estava no 4º ano de órgão de tubos. O meu professor de órgão dava-me partituras exigentes para o 4º ano de órgão de tubos e eu tinha vergonha quando chegava à aula porque eu não conseguia estudar 4 horas por dia. Portanto, em boa verdade, eu tinha que fazer ali uma opção. Ou deixar de ser um jornalista e optar por um lado e fazer bem esse lado. A música exige técnica, tempo despendido que eu não tenho. Portanto, eu tenho vergonha de não saber executar algumas coisas que penso em termos musicais. Logo, para os mostrar a músicos a sério, muitas vezes tenho vergonha de o fazer. E sim, hoje em dia, com computadores, com o falho e volta atrás e só mostras quando já tens, fantástico, consegues mostrar uma gravação. Mas executar, sem te enganares, uma música que é tua, não é ridículo não conseguir. É isso. O jornalismo era vocacional, tu estreias-te na Rádio Monsanto, na Rádio Clube de Monsanto, que é a aldeia mais portuguesa de Portugal, portanto a rádio mais portuguesa de Portugal. É a rádio mais incrível de Portugal, porque nasceu num sótão, tinha um estúdio que era uma varanda, na altura que Quando eu me estreiei na rádio, a rádio onde eu me estreiei, já contei isto aqui, a Rádio Ocidente em Sintra nasceu numa relote, portanto há sítios ainda mais estranhos para começar uma rádio. Ganhaste, foi espetacular, foi uma aventura Eram tempos fantástica. imemoráveis aqueles tempos antes de 89. Antes poder contactar com as pessoas que tiveram o projeto de fazer aquele tipo de rádio é uma felicidade, não vamos guardar para a vida toda, não é? Nunca mais nos esquecemos. Um tio meu. Tu nasceste em Lisboa, como é que te aparece Monsanto, Castelo Branco, toda aquela zona? Eu sou o primeiro lisboeta de uma família de monsantinos e sou mais monsantino que eles todos. Em boa verdade. É uma afinidade, a família do meu pai e da minha mãe são da aldeia mais portuguesa de Portugal e basta ir àquela aldeia, quanto mais passar lá 3 meses por ano das férias da escola. E daí a rádio? E aí a rádio, aparece-me a rádio como uma parceria, outra coisa qualquer. E é o fascínio de ver um tio a fazer rádio, não é? E a querer fazer... Epá, e ele fez uma vida negra, fiz testes de tudo. Eu aprendi desde códigos de comunicação a horas a cruzar discos, mas a primeira vez que ele me passou o microfone... Nuno, tu sabes o que isso é? Sei. É uma paixão inesgotável. Não vai acabar. Não acaba nunca. Vai acabar. Não acaba nunca. O caso do Marco nasceu em Pontevel e em Pontevel continua, portanto é fiel às suas origens, perto do Cartacho. Exatamente. Se a minha geografia não me engana. Cartacho. Toda a minha vida, mesmo estando eu em tantos lugares ao longo da minha vida, sempre voltei à minha terra. É o seu porto seguro. E mesmo com muitas mudanças na minha vida pessoal também. Estamos sobre a linha de meta da nossa conversa. Estamos a poucos dias, este fim de semana, como disse, acaba o tour. Estamos a poucos dias do arranque da volta a Portugal. É a grande festa
na RTP. Que cobertura vamos ter? Vamos ter uma cobertura muito completa, como sempre. Sim, na RTP Informação na primeira hora. Bem, em primeiro lugar, logo ver-se Portugal nos programas. A direção de programas está basicamente colada à volta. Não é propriamente uma operação só dos programas ou só da informação, é uma operação integrada. É uma operação integrada, sim. A primeira hora na RTP Informação, depois a fase final da etapa já na RTP1. Teremos, obviamente, a oportunidade de estar sempre ângulos novos da corrida nas reportagens, e esse é que é o grande desafio, é conseguirmos renovar-nos, regenerarmos e descobrir sempre o olhar certo para os sítios que percorremos. E já agora, para a autenticidade da emoção do ciclismo, porque é mesmo verdadeira. É impossível não olhar para aquele esforço com muito respeito. João Pedro Mendonça, Marcos Chagas, ainda bem que vieram. Ainda bem que vieram. As histórias que ficam na memória, os protagonistas com mais pedalada, é sempre assim no Ainda Bem Que Vieste. Todas as semanas na RTP, por aqui passa gente que marca a diferença. Dentro de 8 dias estaremos de volta e vai ser bom voltar a estar consigo.